Apesar da união estável e o casamento serem equiparados na prática, existem muitas diferenças que podem te dar uma verdadeira dor de cabeça, além de colocar em risco os seus direitos, especialmente se o seu companheiro faleceu e você precisa lidar com a questão da herança e, obviamente, pensão por morte. Nesse vídeo de hoje eu te falo exatamente o que você precisa saber para garantir que os seus direitos sejam respeitados nesse momento de tanta dor. Eu me chamo Judite Cerqueiro, sou advogada especialista em direito das famílias e sucessões e hoje eu vou te contar como provar a sua união estável pós-morte. Mas antes de mais nada, você precisa entender o que seria exatamente a união estável para você ter certeza de que você está convivendo em uma ou esteve em uma união estável. A união estável, meu amigo, minha amiga, é uma união pública, contínua, duradoura e que é constituída com o objetivo atual de constituir família. E eu vou te lembrar aqui que quando a gente fala em constituir família, não necessariamente você deve ter o projeto de ter filhos, por exemplo, porque hoje em dia a ideia de família é muito mais que isso. Se você tem, por exemplo, um esposo, vocês dois já são uma família por si só. Vocês não precisam ter filhos para serem tratados juridicamente como uma família. E quando eu te digo que a união estável deve ser pública, o que eu quero te dizer com isso? No seu ciclo social, ou seja, nos lugares, as pessoas onde vocês convivem, vocês devem ser conhecidos como, por exemplo, marido e mulher, né? Tem que ter esse trato público. Você pode, por exemplo, se referir a essa pessoa como meu esposo, minha esposa, apesar de vocês não serem casados no papel e todo mundo que conhece vocês enxerga como se vocês fossem de fato casados. Essa é a questão do aspecto público. Quando a gente fala em união estável, para ser duradoura sabe aqueles relacionamentos ioiô que um casal volta hoje, termina amanhã, e depois termina, e depois volta, e depois termina, e depois volta, ufa, até eu cansei. Não é considerado como união estável, porque falta o elemento da, adivinha só, estabilidade. União estável já dá para entender, né? Então, se você tem esse relacionamento que tem vários interrompimentos em seu curso, ele não pode ser tratado de maneira alguma como uma união estável. Quando a gente fala, é claro, nessa união estável, o que mais você precisa saber? A união estável, meu amigo, minha amiga, ao contrário do casamento, ela não tem obrigatoriedade de ser registrada. Então, a partir do momento que você, por exemplo, passa a morar com alguém, pode ser que você já esteja em união estável, apesar de você não saber. E você não tem a obrigação de dizer para o Estado, de fazer um contrato, de fazer uma escritura dizendo que você está em união estável. Mas presta muita atenção e eu vou te explicar o porquê você deveria começar a se preocupar com isso a partir de agora. Quando você perde alguém, um momento tão difícil da vida, você inevitavelmente precisa encarar os aspectos burocráticos e entre eles está, obviamente, a divisão dos bens, a herança, o inventário. E quando você convive com alguém em união estável não regularizada, você pode ter uma certa dificuldade. A união estável é regularizada quando ela é registrada ou por meio de um contrato particular muito bem feito, diga-se de passagem, por um bom profissional, ou então a escritura pública. Por quê? Porque você consegue ter a prova pré-constituída daquilo ali. E se você não tiver isso, o que pode acontecer com você? Aí a gente passa para uma questão mais complexa que eu vou te explicar já já. Antes de eu te explicar como você pode fazer para provar o seu união estável, vamos entender os documentos que você precisa ter se você está em um relacionamento que não é regularizado, ou seja, se você simplesmente passou a morar com alguém, mas não regularizou por meio de um contrato ou escritura pública. Os documentos que você deve ter em mãos antes de mais nada é o básico. Comprovante de residência que esteja no seu nome e no nome dessa pessoa, tá? É a sua declaração como dependente no imposto de renda, plano de saúde ou até mesmo em contratos, por exemplo, de um clube. E a gente fala também, é claro, da existência de testemunhas que possam comprovar que vocês viviam como se casados fossem e, obviamente, a existência de filhos comuns, ou seja, pega a certidão de nascimento da criança e deixa bem guardadinha aí com você. Obviamente, também fotos, comentários em redes sociais, tudo que possa comprovar de que aquele relacionamento tinha um tratamento de casamento de fato. Depois que você pegar esses documentos, vamos entender então o que pode acontecer. Para que você possa provar que você vivia uma união estável para fins de recebimento de herança, você tem dois caminhos. Ou você tem uma união estável regularizada, ou você tem uma união estável não regularizada. Se você tem uma união estável regularizada, você tem, por exemplo, uma escritura pública, você pode pedir habilitação no processo de inventário, porque companheiro, companheira, também é herdeiro, a depender, claro, do regime de bens
que foi escolhido na escritura pública. E outro ponto muito importante, quando você convive em união estável com alguém e você não faz essa regularização, você automaticamente está convivendo com aquela pessoa sobre o regime da comunhão parcial de bens. Isso é muito importante, tá? Porque vai interferir diretamente no seu direito ou não ao recebimento da herança. Mas vamos continuar aqui. Se você não tem a união estável não regularizada, aí você vai seguir um outro caminho, que é a ação de reconhecimento de união estável pós-morte. E é nessa ação, meu amigo, minha amiga, que você vai iniciar uma verdadeira batalha judicial para comprovar de que você de fato vivia como se fosse casada com aquela pessoa. E é aqui que vão entrar todos os documentos que eu te falei antes. Por isso que eu falei para você sempre deixar tudo bem guardado e organizado e digitalizado, tá? Você vai contar então com essas testemunhas, o processo vai seguir. Normalmente, o juiz vai verificar se as suas provas são capazes ou não de demonstrar que você de fato conviveu em união estável com aquela pessoa que faleceu. E aí, se ele reconhecer que você de fato era companheira daquela pessoa, você vai aí sim poder se habilitar no processo de inventário como herdeiro. Mas você tem, meu amigo, minha amiga, uma outra alternativa. Se essa pessoa que faleceu deixou herdeiros que sejam maiores e capazes e esses herdeiros reconheçam que você de fato viveu como se fosse casado com aquela pessoa, aí eles podem, por meio de uma escritura pública de inventário e partilha, reconhecer a sua união estável. Mas isso só pode acontecer se, obviamente, não existirem discussões entre você. Então, por exemplo, não vai rolar de que se esses herdeiros duvidam de você, se eles não enxergavam você como o companheiro, como a companheira daquela pessoa, daquele descendente deles que faleceu. Então é muito importante você ter esse reconhecimento, mas saiba que é uma possibilidade se você convive em harmonia com os herdeiros dessa pessoa. Depois disso tudo que eu te falei, eu acredito que dá para entender da importância de você ter uma união estável devidamente regularizada. Apesar de não ser obrigatório, eu acredito que vale muito mais para você, te poupa muito tempo e dor de cabeça no futuro, você desde já buscar se resguardar. Seja por meio de um bom contrato particular ou por meio de uma escritura pública. Por que você se submeter a uma eventual dor de cabeça que vai te trazer muito mais transtorno? Transtorno esse que eu vou te dizer de tempo e dinheiro, porque você vai lidar com um processo judicial que não é fácil, que não é rápido, para poder provar a sua união estável lá no futuro. Então, se eu fosse você, procurava desde já buscar da melhor maneira possível regularizar a sua união estável. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha e, é claro, se inscreva no canal. E se você tem mais alguma dúvida muito específica sobre esse assunto, basta ir no link do contato que está aqui na descrição desse vídeo. Um abraço e até a próxima!